Na cidade de Falstan, um domador chamado Yuji caminha para a guilda dos aventureiros. Sua atendente Lily o cumprimenta na recepção, assegurando que está tudo bem se ele não conseguiu terminar sua missão. No entanto, Yuji educadamente a informa que conseguiu terminar sua tarefa mais cedo e veio até a guilda caso fosse necessário para outro trabalho. Com isso, o slime de Yuji vomita um monte de draias, fazendo com que todos engasguem dramaticamente. Como ninguém jamais viu ou coletou tantas draias antes, o grupo de aventureiros próximos é levado a se perguntarem sobre o status de Yuji. Quando o chefe da guilda chega e vê as draias esparramados na frente dele, ele diz que vai ficar com todo o seu estoque. De repente, um informante invade e avisa ao chefe que uma horda de monstros está vindo direto para a cidade. Como chefe da guilda, ele sugere que todos os aventureiros evacuem a vila, deixando os aldeões à mercê dos monstros. Mas quando os aventureiros se recusam a deixar os aldeões, Yuji se aproxima e pede a todos que confiem nele e siga suas ordens. Assim, Yuji pede a OS aventureiros que fiquem de prontidão enquanto ele pede ao seu exército de slimes e um lobo chamado de Proud Wolf, para cronometrar os monstros e prever os seus movimentos. Com os slimes à sua disposição, Yuji consegue colocar a cidade sob uma barreira protetora enquanto ele solta o fogo do inferno sobre os monstros. Uma vez que a cidade é salva, Yuji escapa durante a noite sem ter o desejo de ser aclamado como um herói. Outro dia, outra missão para Yuji, enquanto ele viaja em direção à cidade de Kylia, onde foi designado. Ele se junta a um grupo para a sua nova aventura. Um homem chamado Rhodes, que se apresenta como o mestre das adagas, questiona as capacidades de Yuji. Duas garotas com o nome de Tina e Lisa vão em defesa de Yuji. Elas repreendem Rhodes dizendo que é difícil trabalhar com ele já que seu grupo anterior o abandonou. Em menor número, Rhodes morde sua língua. O grupo então avança em uma floresta, onde Yuji posiciona seus slimes para vigiar. Depois de rastrear os monstros e surpreender seu grupo com suas incríveis habilidades de personagem principal, Rhodes elimina os monstros, dando a Yuji a impressão de que ele certamente é um cara furtivo. Mais tarde, eles planejam acampar. Rhodes se voluntariou para pegar o primeiro turno. Enquanto Yuji está tirando uma soneca, ele sonha em como ele passou de um escravo corporativo a um sábio em um mundo alternativo, quando ele foi convocado para este novo mundo. Ele agora possui a habilidade de controlar um exército de slimes, o que o ajudou a absorver a magia. Quando ele é acordado por seu sonho, seu slime o informa que Rhodes e os outros partiram do acampamento. Sabendo que algo está errado com a situação, Yuji envia seus slimes para espionar Rhodes. Seus slimes e o Proud Wolf informam a Yuji que Rhodes e seu grupo de bandidos estão planejando vender Tina e Lisa, enquanto deixam Yuji morrer. Para salvar as garotas do perigo iminente, ele ordena para seus slimes enfrentarem os bandidos. Assim que a ameaça é eliminada, Yuji e as garotas se juntam e prosseguem com a missão. Quando o trio chega à boca do covil do Dragão da Terra, eles notam fortes ventos vindos de todas as direções. Contos antigos afirmam que o vento é produzido pela respiração do Dragão da Terra. Enquanto isso, Yuji percebe que suas companheiras dependem demais dele. Ele volta ao passado onde fez um exame para se registrar como aventureiro. Durante o processo, ele atordoa seu examinador com sua destreza e truques de mágica sem esforço. Conforme a jornada continua, Tina e Lisa estranham a situação. Como eles não encontraram um único monstro no caminho, sem o conhecimento delas, Yuji já eliminou todos eles. De repente, o céu fica com uma cor roxa ameaçadora. Na cidade, o chefe real discute o assunto com o Padre Steel, que o informa que o céu escuro e a lua azul são um presságio de uma calamidade que acontecerá no continente. O céu entra em erupção, então um enorme dragão azul aparece. Yuji ordena o Proud Wolf para reunir imediatamente todos os slimes e desocupar a área. Quando o grupo percebe que o dragão que estão enfrentando não é o Dragão da Terra, eles decidem recuar. Logo, o grupo se encontra em apuros quando o Dragão da Terra torna sua presença conhecida. Enquanto as garotas se protegem, Yuji sozinho luta contra o dragão. Assim que a missão é concluída, eles voltam para a cidade. Yuji se junta ao grupo de aventureiros que derrubaram o dragão azul, que continua ganhando tamanho. Padre Steel informa a todos que depois que o dragão surgir, dizem que ele destruirá o continente em 3 dias. Talvez uma referência um pouco datada, mas estou recebendo algumas vibrações de Zelda Majora's Mask aqui. Na calada da noite, Yuji, os slimes e Proud Wolf enfrentam o grande dragão azul. Depois de sofrer bastante dano que diminui seu HP, Yuji consegue obliterar com sucesso o referido dragão. Terminado o trabalho, Yuji volta para descansar na cidade. Na manhã seguinte, Ryuji diz a Yuji que se ele tivesse pedido ajuda, eles estariam à sua disposição. Com isso, ele se despede dele.
Durante a refeição matinal, Tina e Lisa perguntaram a Yuji para onde ele está indo. Como ele está incerto sobre seu destino, a garota sugere dar uma olhada na cidade de Ricardo. Enquanto ele está a caminho, sua amiga Dryad pede a ele para ajudá-la com poções mágicas, que ajudam a aumentar a intensidade de mana. Enquanto esperam a poção ser formada, Dryad fala sobre o passado quando ela foi salva por Yuji, e como ela deve sua vida a ele agora. Assim que a poção fica pronta, ela agradece a Yuji abraçando-o e oferecendo-lhe frascos da poção. Quando sua jornada para Ricardo recomeça, ele cruza um caminho com uma densa neblina. Incapaz de ver o que está à sua frente, ele se depara com uma vila misteriosa. Enquanto continua caminhando, ele nota que todos os aldeões estão olhando para ele com sorrisos assustadores estampados em seus rostos. Então o chefe da aldeia se dirige a Yuji e lhe dá as boas-vindas à Vila do Messias. Sabendo que algo está errado, Yuji se despede rapidamente. Depois que ele sai, o chefe fala enigmaticamente com a bola de cristal, dizendo que está tudo preparado. Assim que Yuji chega à cidade de Ricardo, ele vê que o local está coberto de neve, mas tendo chegado até aqui, ele decide que ficará para uma boa refeição. Infelizmente, quando ele chega a um restaurante, a garçonete informa que estão sem lenha, e mesmo que ela de alguma forma consiga pegar a lenha, vai demorar pelo menos 1 ano para que a umidade saia da madeira. Sendo um homem com apetite, Yuji sai para a floresta. Usando sua magia, Yuji obtém a madeira necessária para cozinhar. Em seguida, pede aos slimes que absorvam a umidade da madeira. Uma vez concluído o trabalho, ele volta para buscar o jantar. Quando o cozinheiro inspeciona a madeira, percebe que está muito seca. Assim que as palavras saem de sua boca, Yuji coloca os slimes para trabalhar mais uma vez. Agora ele tem uma madeira perfeitamente boa na sua mão, sem trocadilhos. O cozinheiro consegue fazer uma refeição apetitosa para Yuji. Após sua refeição, Yuji vai até a guilda da cidade e percebe que o único trabalho que pode fazer é cortar madeira. E quando ele começa a trabalhar, ele choca os lenhadores próximos com suas habilidades insanas. Yuji entra na floresta para investigar depois que seus slimes detectaram uma bola misteriosa. Com a ajuda de Dryad, Yuji percebe que é a graça de um dragão, um artefato mágico que está sendo usado para absorver a magia da área, que também está ligada ao frio fora de época. Enquanto eles procuram por mais pedras, eles descobrem uma masmorra no centro da floresta. Não poderia ser um isekai de fantasia sem uma masmorra, né? Espalhando seus slimes na masmorra, Yuji descobre que tudo isso é obra das pessoas que encontraram na Vila do Messias. Os caminhos dentro da masmorra subterrânea levam diretamente à vila. Sob o véu da invisibilidade, os slimes espionam os trabalhadores enquanto eles informam para Javier sobre as pedras na floresta. Enquanto Yuji escuta a conversa através dos slimes, ele começa a se perguntar se toda a vila está cheia de seguidores de um culto chamado Lua Azul da Salvação. Javier então envia um esquadrão para localizar a causa da explosão e recuperar as pedras amaldiçoadas ao redor da área. Percebendo que as coisas estão se agravando rapidamente, Yuji pede a seus slimes para cercar a vila. Enquanto isso, os slimes restantes recebem ordens de digerir os livros deixados na biblioteca. Assim que os homens de Javier entram na floresta, eles rapidamente são capturados pelos slimes de Yuji. Uma vez presos, eles rapidamente se matam, chocando Yuji e os slimes. Da mesma forma, quando Javier descobre que todos os livros sumiram sem deixar vestígios, ele percebe que eles têm um intruso. Ele informa a seus homens que se eles encontrarem seu destino aqui, o fogo de limpeza será ativado, o que causará uma grande erupção. Com isso, todos eles ergueram suas espadas juntos, cravando-as em suas próprias gargantas. Assim como Javier disse, uma erupção de fogo verde começa. As casas quebram devido a essa intensa erupção. Yuji coloca toda a sua força para formar uma barreira protetora para subjugar o fogo. Depois de salvar o dia mais uma vez, Yuji retorna para Ricardo, onde é calorosamente recebido. Com um alvo nas costas, Yuji decide ir para outra cidade. Yuji percebe que ele está sendo seguido por 2 mercenários. Um deles até parece uma cópia barata de Kakashi Hatake, e não estamos falando de Jujutsu Kaisen. Sabendo que se ele matar o mercenário, a Lua Azul da Salvação continuará despachando mais mercenários. Enquanto seu slime está ajudando a espionar, Yuji descobre que os mercenários estão tentando determinar se vale a pena matá-lo com base em sua força. Isso lhe dá a ideia de minimizar suas habilidades. Assim que ele entra na cidade de Bagínia, ele começa a fingir ser um cabeça de vento sem um tostão que usa suas habilidades de domador para encontrar moedas na rua. Ainda inflexíveis para avaliar Yuji, os mercenários o seguem em sua missão de derrubar os monstruosos javalis. Yuji sabe que assim que ele entrar no modo de ação, seu disfarce vai cair. Então, em vez de ele mesmo lutar,
ele envia o Proud Wolf para a batalha. Apesar de sua hesitação e natureza covarde, Proud Wolf luta bem, enquanto relembra o tempo em que já foi forte. Yuji duvida do passado glorioso que ele afirma ter vivido, pois o encontrou como um cachorro covarde. Surpreendentemente, Proud Wolf faz jus ao seu nome. Mas então, de repente, um javali vem avançando em direção a Yuji, fazendo com que ele invoque uma arma e corte o animal ao meio. Ops, depois de ficarem atordoados por um tempo, os mercenários decidiram que Yuji não vale a pena lutar, e eles deveriam estar a caminho para matar o Padre Steel. Assim que Yuji percebe que o padre não está seguro, ele os congela. Como Gaigel é conhecido por sua armadura, Yuji visita sua loja perguntando sobre elas. Basta olhar para os slimes, e o lojista pode dizer que ele está lidando com monstros poderosos. Ele informa a Yuji que precisará extrair joias de dragões chamados de dragões de fogo menores. E se ele quiser uma armadura de boa qualidade, ele vai precisar de uma joia de uma criatura rara, chamada Dragão de Fogo Azul. Agora que ele decidiu aceitar o desafio, ele visita a guilda da cidade para fazer mais missões no caminho. Lá a recepcionista informa a ele que a magia não funciona nos dragões, mas a água sim. E acontece que Yuji é um portador de magia de água. Quando ele chega ao topo da montanha e vê seus slimes hesitando ao lado dos dragões, ele descobre que slimes têm mães que os avisaram sobre os dragões de fogo menores. Yuji diz que tudo bem, eu mesmo farei. E rega os dragões com água, fazendo com que eles caiam imediatamente no chão. Assim que os slime veem como é fácil enfrentá-los, eles começam a lutar contra os dragões com água e a extrair suas joias. De volta, o lojista imediatamente começa a trabalhar, criando armadura para os slimes e para Proud Wolf que aumentam suas habilidades. Quando Yuji pergunta se o lojista pode fazer algo mais avançado, ele diz a ele que para isso você vai precisar de uma joia de um dragão de fogo que vive nos vulcões. Enquanto Yuji descansa com uma nova missão à vista, ele de repente é alertado pelos slimes que os dragões estão agindo estranho e o vulcão está em erupção. À medida que um enorme dragão de fogo emerge dos vulcões em erupção, parecendo uma versão anime da poluição atmosférica, Yuji e toda a cidade está em grande perigo. Para piorar as coisas, a chuva repentina irritou ainda mais os dragões. Acreditando que isso não seja uma mera coincidência, Yuji pede a seu slime para fazer uma vigilância. Através de seu slime, Yuji é capaz de detectar a presença de 2 homens suspeitos, com o objetivo de obter a joia do dragão de fogo. Eles também mencionaram que o trabalho foi dado a eles por homens misteriosos. Assim que Yuji consegue prender o homem, eles cometem suicídio da mesma maneira que os seguidores do culto da Lua Azul da Salvação. O verdadeiro problema surge quando o dragão de fogo começa a avançar em direção à cidade com a intenção de destruir tudo. Enquanto Yuji entra na batalha, o dragão de fogo prova ser um oponente digno e trava um grande duelo com ele. Assim que o dragão é eliminado, a chuva também para. Enquanto ele vai buscar a joia do dragão, ele descobre uma máquina de aparência estranha. Ao voltar para a cidade, ele vai direto ao lojista e lhe entrega a joia. Assim que nosso protagonista adquire uma nova armadura pronta para ele, ele pergunta sobre a cidade de Ordarion na guilda. A garota diz a ele que o lugar é mal visto por muitos aventureiros, pois tem uma má reputação. Yuji então mostra a ela a estranha máquina. A garota informa a ele que toda a cidade tem essa máquina, que é basicamente usada para criar chuva artificial. À medida que avança para a cidade de Ordarion, ele percebe que, ao contrário de outras cidades, as pessoas aqui parecem hostis. Assim que chega à guilda, ele comanda seu slime para espionar os homens que trabalham lá. Ele descobre que todos parecem conhecê-lo, e a notícia de sua chegada deve ser entregue a um homem chamado Walter. Enquanto ele está comendo em um restaurante, o Padre Steel e seu acólito, Yoran, aparece ao lado dele. Os dois começam a falar sobre o culto e o padre revela que na juventude iniciou um grupo chamado Igreja da Lua Azul. O objetivo era homenagear seus companheiros falecidos. Mas o grupo ganhou popularidade. Muitas pessoas decidiram se juntar a ele. Uma dessas pessoas sendo Walter, ele demonstrou grande respeito pelo divino. Mas o Padre Steel não sabia que ele tinha um motivo oculto. Um dia, Walter decidiu atacar o Padre Steel, e desde então o grupo é chamado de Lua Azul da Salvação. Depois que o padre termina de narrar a história, ele informa a Yuji que uma revelação chegou a ele. Ele diz que Yuji salvará o mundo dos planos perversos de Walter. Mais tarde, quando Yuji percebe o desaparecimento do Padre Steel, ele o rastreia até um lugar sinistro. Enquanto isso, quando o Padre Steel confronta Walter, ele é preso por Yoran, que sempre foi informante de Walter. Logo, Yuji entra no covil de Walter. Ele libera o Padre Steel e percebe que Walter transformou seus seguidores em criaturas demoníacas. Walter então enigmaticamente agradece a Steel por trazer Yuji para ele.
ele começa a absorver o poder de uma máquina peculiar, se transformando em um morcego gigante. Então, começa a luta entre Yuji e Walter. Yuji observa que Walter está transbordando de magia extraída da graça dos dragões. Quando Yuji consegue obliterar Walter rasgando-o ao meio, Walter mais uma vez se levanta, absorvendo energia de seus seguidores mortos. Quando a luta recomeça, Yuji finalmente desfere um golpe fatal em Walter. Enquanto ele está morrendo, Walter profere suas últimas palavras, uma revelação. Quando Yuji percebe que a luta foi quase fácil demais, Steel diz a ele que algo não está certo. De repente, todo o lugar se ilumina e um homem misterioso aparece, conhecido como o Sábio. Yuji pergunta ao padre sobre a existência do homem que está na frente deles. Padre Steel revela que uma lenda falava dele, e parece que Walter se sacrificou e seus seguidores para ressuscitar o Sábio. De repente, o Sábio utiliza os mesmos truques usados por Yuji, causando imensa destruição na área. O Sábio sobe para o céu. Yuji dá um impulso mágico a seus slimes e lança um ataque contra seu inimigo. Infelizmente, o que quer que Yuji jogue contra ele, o Sábio sai ileso e despreocupado. Antes de morrer, os cultistas da Lua Azul deixaram máquinas de chuva artificial para espalhar a maldição do Sábio por todo o continente. O Sábio começa a absorver toda a magia da Terra, o que agita os monstros, fazendo-os atacar as vilas próximas. Para salvar as vilas, Yuji envia seus slimes enquanto também luta contra o Sábio, que pede para Yuji se submeter à salvação que ele vai trazer. Com a ajuda de seus slimes, ele consegue acompanhar a situação das vilas. Ele percebe que todas as vilas estão preparadas para lutar por suas vilas por causa da esperança que Yuji deixou com eles. Percebendo que, pela primeira vez, o trabalho em equipe não é tão ruim quanto ele acredita, Yuji coloca toda a sua atenção e magia para acabar com o Sábio Todo-Poderoso. Descartando seus truques usados anteriormente, Yuji atinge o Sábio com um raio. Em seguida, empunhando a adaga dada por Steel, Yuji desfere um último golpe fatal, fazendo com que o Sábio desapareça de uma vez por todas. Como dizem, não há descanso para os perversos. Assim que as coisas voltam à normalidade, Yuji começa uma nova missão em uma nova cidade. Ao entrar na guilda, ele percebe que as pessoas parecem conhecê-lo e suas histórias de bravuras. E esse é o fim da primeira temporada. Obrigado por assistir. Se você gostou do que viu, inscreva-se no canal. Eu estarei trazendo um monte de vídeos como este. Então te vejo na próxima.